Seguimos com a análise. São nossos convidados João Henriques, do Observatório do Mundo Islâmico, e também à distância acompanha-nos o advogado Pedro Proença. Bom dia a ambos, sejam bem-vindos. Começando por si, João Henriques, e olhando em concreto para estas últimas informações que nos chegam em relação à possibilidade de negociações entre Israel e o Líbano, percebemos que não há informação, é o que diz uma fonte oficial libanesa à agência France Presse. Não haverá informação oficial que tenha chegado ao Líbano, terá sido apenas o anúncio de Donald Trump de um regresso a negociações para um cessar-fogo em relação a este território. O que é que lhe parece que terá acontecido aqui? Iva, bom dia. Bom dia. Essas informações correm em pistas paralelas, diria, e é normal acontecer para criar alguma ou expectativa por parte de algumas facções, ou então para preparar terreno para essas mesmas conversações. De qualquer modo, as conversações, as eventuais conversações, elas irão ter lugar seguramente, pelo menos indiretas, de forma indireta, não com um envolvimento direto do Hezbollah. O Hezbollah não é aceite a integrar o grupo de conversações, não é aceito por Tel Aviv. E logo à partida isso vai criar um problema, um sério problema, como referiu os ataques entre o Hezbollah e Israel. Eles continuam, há trocas, há envio de ataques, são materializados ataques em ambos os sentidos. E Netanyahu deixou claro que essa operação é para continuar? Sim, é para continuar, e isso faz lembrar também aquilo que está a acontecer no Irão. Portanto, embora os Estados Unidos tenham travado ou parado as ofensivas militares, embora exista um largo contingente militar junto ao Estreito de Hormuz, mas é mais para efeitos dissuasores, pelo menos para já. Continua a ser reforçado, não é? E continua a ser reforçado, mais 1000 elementos que se juntaram, e com porta-aviões que são verdadeiras fortalezas flutuantes. De qualquer maneira, também nesse sentido, Tel Aviv já disse, através de Netanyahu, que os ataques, independentemente dos Estados Unidos terem interrompido, pelo menos por agora, esses ataques ao Irão, eles, israelitas, vão continuar a fazer esse seu trabalho. E, voltando à questão do Líbano, há tanto num caso como no outro, mas mais agora no domínio do Líbano, do conflito Líbano-Israel, os pontos que eles apresentam são inconciliáveis. São inconciliáveis porque o principal objetivo por parte de Tel Aviv é o do desarmamento completo do Hezbollah. Isso não vai acontecer em momento algum. Apesar de terem saído da reunião de terça-feira com boas perspectivas, dizendo que correu bem. É normal. Mas considera que são muito distantes as posições que ambos têm? E volto a dizer, inconciliáveis, o que significa que por causa a guerra do desarmamento do Hezbollah. Vai ter fim por parte do Hezbollah. O Hezbollah, naturalmente, não vai proceder ao seu desarmamento. E ainda há questões para resolver relativamente à chamada zona tampão a sul do rio Litani, que se estende até ao norte do território israelita. Ainda sobre esta questão no Líbano, já iremos também alargar a nossa conversa às restantes negociações que estarão em vista, pelo menos essa é a indicação que vamos tendo, mas Pedro Proença, olhando aqui para esta outra frente de guerra, ouvimos Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, a garantir que a operação no terreno é para continuar, que os ataques são para prosseguir, mas por outro lado, vamos ouvindo estas negociações com o Líbano, e há aqui até uma hipótese de incluir o Líbano neste cessar-fogo que está a decorrer entre Irão e Estados Unidos. Parece contraditório. Sim, bom dia, Eduardo, bom dia ao João. Bem, nós temos que perceber que Hezbollah e Líbano são duas realidades em termos de capacidade e de poder de decisão completamente diferentes. Eu diria que neste momento a possibilidade de o Hezbollah aceitar um desarmamento integral das suas forças no Líbano é praticamente inexistente. O Hezbollah prossegue um fim que é muito específico, que é muito próprio,
que tem a ver, obviamente, com o facto de ser uma ponta de lança no Irão, num território próximo de Israel e que visa basicamente a persecução daquilo que é a finalidade da existência do Hezbollah, da sua essência, do seu ADN, que é a ameaça permanente a Israel, e portanto o desarmamento do Hezbollah significaria basicamente o fim do seu propósito existencial e com isso eventualmente até a sua extinção como movimento. E portanto nessa perspectiva eu não acredito que haja possibilidade de haver um entendimento relativamente ao desarmamento do Hezbollah. Por outro lado, não vejo que o governo libanês tenha só por si, face à implementação que o Hezbollah tem no território libanês, é o Estado dentro do Estado, não vejo que o governo libanês tenha só por si capacidade de impor esse desarmamento ou até estar em condições políticas de o fazer. Por outro lado, em relação a Israel e à sua opção de manter, digamos assim, os seus ataques ao Hezbollah, passa obviamente pela percepção que tem que isto é uma janela de oportunidade, no sentido em que o Irão, estando mais debilitado em termos daquilo que é a sua capacidade logística militar e com isso de fornecimento de apoio militar ao Hezbollah, pode estar aqui perante uma oportunidade de conseguir militarmente uma degradação da capacidade militar do Hezbollah que garanta, nos próximos 20, 30 anos, digamos assim, uma diminuição do risco existencial para Israel. E, portanto, qualquer pausa operacional que haja neste momento relativamente a esses ataques vai permitir que o Hezbollah, ainda com as dificuldades inerentes à atual situação do Irão, se consiga reorganizar e consiga, de alguma forma, obter um refrescar da sua capacidade militar que neste momento está condicionada. E, portanto, da parte de Israel, neste momento, há o sentido, a oportunidade de perceber que o Hezbollah, neste momento, não contará com o apoio do Irão em termos normais e, portanto, com isso, haver uma redução da sua capacidade e portanto, Israel está a aproveitar esta janela. Portanto, não acredita que haja uma opção por parte de Israel de facto, incluir o Líbano neste cessar-fogo? É uma hipótese em cima da mesa até depois da reunião do Conselho de Segurança de ontem, do Gabinete de Segurança. Assim, só por muita diferença diplomática e política ao governo do Líbano é que isso vai acontecer, Eduarda, porque efetivamente todos nós do Líbano e, portanto, neste momento, obviamente, que o Líbano, por muita vontade que tenha em conseguir, de alguma forma, sentar-se à mesa das negociações, estará sempre condicionado por aquilo que é a posição do Hezbollah. Vamos já continuar a análise, para já retomo as informações relativas a estas negociações. A China pede ao Irão que restabeleça a navegação normal no Estreito de Hormuz. Durante uma conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, o homólogo chinês referiu que a soberania e segurança do país, do Médio Oriente no Estreito, devem ser respeitadas, mas lembrou também que a liberdade de navegação deve também ser garantida. Wang terá dito ainda que existe um amplo interesse nacional no restabelecimento da navegação normal. O ministro reitera que a China está disposta a continuar os esforços para aliviar as tensões entre os países na região. O responsável do comando militar iraniano diz que vai bloquear o tráfego marítimo no Golfo Pérsico caso os Estados Unidos não levantem o bloqueio aos portos iranianos. Ali Abdullah Ali garante que o Irão vai agir com firmeza para defender a soberania nacional e os interesses do país. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد.
Voltando à questão das negociações, agora mais entre Irão e Estados Unidos, ainda não temos data, local, enfim, será à partida no mesmo local, Islamabad, Paquistão, mas ainda não há uma data concreta para esta retoma de negociações, uma segunda ronda. João Henriques, de qualquer forma, conseguimos perceber se vai trabalhar neste próximo encontro entre as partes sobre um cessar-fogo, um prolongamento deste cessar-fogo, ou, efetivamente, sobre um acordo um pouco mais duradouro, a incidir sobre aqueles 10 pontos que conhecemos da primeira ronda? Bom dia ao Pedro Proença, que não tive ainda a oportunidade de saudar. Da parte de estas últimas negociações, o prazo dado pelos Estados Unidos, o tal prazo de 2 semanas, acabará na quarta-feira. Portanto, justamente, se nós nos ativermos àquilo que é uma prática comum de Donald Trump, na hora anterior ou 2 horas antes ele vai prolongar o prazo. Os Estados Unidos estão otimistas relativamente ao sucesso destas conversações, desta nova ronda de conversações. Porque da parte de Irão houve algumas cedências, nomeadamente no programa nuclear. Nas propostas dos Estados Unidos, aquilo que é apresentado é que o programa esteja inativo durante 20 anos. Teherão contrapõe reduzindo para 5 anos. Para 5 anos. E acha que é realista pensarmos que se vai encontrar um ponto de encontro, passo a redundância, entre essas duas posições mais distantes? Apesar do meu habitual pessimismo, eu desta vez acalento alguma esperança de que, com esta cedência por parte de Teherão, de que haverá um desenriquecimento ou um abrandamento, haverá uma queda, uma inativação dos alegados 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. A ideia é trazê-los para os níveis ditos civis, 3,6%. E isto parece ser uma cedência, apresenta-se como uma cedência considerável, que vai naturalmente ao encontro das pretensões dos Estados Unidos, não tanto de Israel, porque Israel vai manter, relativamente ao Irão, vai manter a confrontação. E são números que nos fazem recordar o acordo que Obama conseguiu obter com o Irão. Não seria isso uma derrota também para Donald Trump e para os Estados Unidos, pensar que, enfim, tudo isto serviu para se chegar àquilo que já havia quando Donald Trump decidiu rasgar esse acordo? A própria guerra, a partir do dia 28 de fevereiro, afigurou-se desde logo uma inutilidade. Morreram milhares de pessoas, houve uma destruição em massa do território iraniano, a população israelita foi também fustigada com ataques de mísseis balísticos e drones que saíram do território iraniano para resultar em nada. Portanto, diria que o produto final desta confrontação iniciada no dia 28 de fevereiro é de soma zero. Ninguém ganhou, a não ser o acicatar ou aprofundar das diferenças que há entre o Estado de Israel e a República Islâmica do Irão. Os ataques, objetivamente, vão continuar entre estes dois Estados. Eu não acredito que Donald Trump tenha capacidade para apaziguar, porque isto é uma guerra que não é de agora. Isto é uma guerra que não começou em 1948 ou antes, claro, em 1917. Deixe-me também dar aqui a palavra ao Pedro Proença, que nos acompanha à distância. Embora esteja também em cima da mesa a possibilidade de uma suspensão total do enriquecimento de urânio, nestas próximas negociações que aparentemente se avizinham, Pedro Proença, poderemos ter aqui um regresso àquilo que foi de facto acordado no tempo de Barack Obama? Muito bem, deixa-me dizer-te uma coisa, Eduardo. Esta situação, no plano pura e simplesmente económico,
tem sido uma situação que no médio e longo prazo vai favorecer a economia americana. Atenção, temos que dizer isto. Os Estados Unidos são sobretudo produtores de produtos derivados do petróleo, portanto produtos de refinaria, não são, digamos assim, estão muito dependentes energeticamente de importação de crude, e o que se está a ver neste momento, basicamente, apesar do preço do galão nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos, neste momento, em função desta situação, se tornaram, basicamente, o ponto de socorro do mundo em termos de fornecimento de crude. Tanto assim mesmo que os norte-americanos estejam agora a ser afetados de forma negativa, a médio e longo prazo, isso não será assim. Mesmo que os americanos vão ser afetados, há um discurso neste momento muito dirigido ao interior dos Estados Unidos e à população americana, de que o galão está acima dos $4, mas podia estar perfeitamente nos 6, 7 dólares neste momento. O que acontece neste momento é que os Estados Unidos vão investir 300 mil milhões de dólares na construção de uma mega refinaria no Texas, em Brownsville, e neste momento posso dizer que há filas gigantescas de petroleiros nas costas dos Estados Unidos para abastecimento de crude. E, portanto, aqui, basicamente, a percepção é que os Estados Unidos se querem tornar uma espécie de safe haven, de um porto seguro de fornecimento de petróleo a nível mundial, substituindo o Médio Oriente nessa realidade. E, portanto, eu também não sei até que ponto é que este zigue-zaguear de Trump, no sentido de criar aqui uma instabilidade permanente no que respeita à resolução deste conflito, com o anúncio, inclusivamente agora, do bloqueio pelos Estados Unidos do Porto de não tenderá, digamos assim, um objetivo dotado de, no médio e longo prazo, tornar os Estados de petróleo do mundo. E ou isso, seja, obviamente, tendo em deve conta preocupar a esses Europa, objetivos, essas intenções. O Médio Oriente, e deve preocupar a China. E a questionarem que é que isso se poderia refletir naquilo que serão as exigências e as cedências dos Estados Unidos neste acordo. Estamos com algumas dificuldades no contacto com o Pedro Proença. Sim, estamos. Não, de qualquer forma, é assim, estas cedências dos Estados Unidos ficarão sempre muito limitadas por aquilo que é a posição do Irão relativamente ao eventual desarmamento do Hezbollah e de outros proxies do seu regime, na medida que eu não acredito que o Irão queira incluir em qualquer não é mais relevante essa situação. Por outro lado, relativamente ao urânio enriquecido, tenho muitíssimas dúvidas que esteja disposto a abdicar dessa frente, dessa perspectiva de enriquecimento do urânio. Não se sabe ao certo até que ponto, de onde é que está essa quantidade de 400 quilos de urânio que estarão enriquecidos a 60%. Portanto, eu penso que os próprios Estados Unidos e Israel não terão a noção exata onde estarão escondidos essa quantidade de urânio e, portanto, também não acredito necessariamente que o Irão esteja disposto a abrir mão de um elemento tão decisivo e tão importante, cujo desaparecimento vai reduzir praticamente à insignificância a capacidade negocial em termos de contexto. Portanto, eu acho que essa condição, essa exigência relativamente à desistência ou à entrega ou à supressão desse projeto iraniano não tem viabilidade, na medida em que não acredito que os iranianos vão ceder nessa perspectiva. Abdicar dos seus objetivos nucleares. Essa possibilidade de entendimento. Até porque também, Eduarda, também não interessa muito aos americanos. Vamos dizer interessa isso. mais a Israel e a Netanyahu. Montantes. Não, quer dizer, na perspectiva de Israel e de Netanyahu, o que interessa basicamente é que se assegure que o Irão e o Hezbollah e o Hamas não constituam uma ameaça existencial para Israel nos próximos 30 ou 40 anos em função da degradação da sua capacidade militar. Tudo o que para Israel represente mais uma década ou 2 décadas ou 3 décadas de garantia de que a sua existência não é condicionada pelos objetivos do Irão e dos seus proxies, já é um ganho em termos geoestratégicos. No mais, isto obviamente vai se jogar muito no plano da economia. E volto a dizer, os Estados Unidos basicamente
já estão a investir. Aquilo que a Europa devia estar a fazer e não faz, a Europa continua a assistir passivamente a esta situação. Aquilo que os Estados Unidos estão a fazer basicamente é a investir fortemente já na possibilidade de se tornarem definitivamente nas próximas décadas no grande fornecedor de petróleo a nível mundial, diminuindo ou anulando a sua dependência energética em relação ao Médio Oriente. Isto significa o quê? Que há aqui uma espécie de investimento no seguro. Hormuz, os americanos têm a noção de que esta realidade em Hormuz não pode continuar. Isto é, a dependência relativamente à estabilidade em Hormuz não pode continuar, até porque isto vai muito além do plano militar e político. Todos nós sabemos que quem manda nesta realidade, Eduarda, são as companhias de seguros. Se as companhias de seguros entenderem que, independentemente de serem americanos ou iranianos ou uma força internacional que controla Hormuz, que há uma instabilidade que põe em causa a navegabilidade no Estreito de Hormuz, as seguradoras não cobrem o transporte de petróleo. E com isso não há transporte de petróleo. Claro, e, portanto, não se neste momento, o que é que se responsabilizam, está a tentar fazer? Esta é a minha perspectiva. Vamos já Criar uma voltar estabilidade à análise